Bom, não é a primeira vez que a gente vê um alarme. Aliás, o grande inimigo dessa pandemia, além do vírus, é o pânico que geram. O pânico faz com que as pessoas caiam a imunidade. Eu, uma vez atendi um paciente de 23 anos, ele me deu muito trabalho porque tinha o medo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas previsões são muito erradas. Então, vamos pensar um pouco. Vou falar da quarta onda e dessa cepa. Primeiro, para as pessoas entenderem, a interação desse vírus com o ser humano são duas. O suscetível e o não suscetível. Ponto, é isso. Quem que a gente viu até agora, a gente que está tratando, já vi mais de 5 mil casos, que é suscetível? É suscetível aqueles que não pegaram a doença e aqueles que tomaram a vacina. Isso é o que a gente está vendo na Europa. Aliás, eu dei um alerta, inclusive, que eu fiquei preocupado com a desatualização das autoridades sanitárias em relação à cepa delta. Eu falei isso há 2 meses atrás. O pessoal foi até ironizado, hoje explodiram os casos lá na Europa. A boa notícia é que as fatalidades são menores. Então, o que a gente tem que saber, e aí eu tenho uma boa notícia para o Brasil, que isso já é uma opinião pessoal, a gente tem menos suscetíveis do que os europeus. Suscetíveis são aqueles, os suscetíveis são aqueles que não pegaram a doença. Aqui no Brasil, os que estão protegidos passaram pela cepa amazonense P1 Gama, que fizeram um alarme lá atrás, e ela realmente foi muito agressiva, deu muito trabalho para a gente aqui no Brasil, mas acredito que tem muita gente no Brasil que já venceu a doença, então menos suscetibilidade. Isso tanto faz com as cepas. Aí eu peguei a cepa número 1, estou imune até hoje, as pessoas... Você não vê, por exemplo, na Europa, olha, estão aumentando as reinfecções. Você não vê isso. Simplesmente porque quem passou pela doença não é suscetível. Guardem esse conceito para evitar o pânico. Doutor. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a cepa gama, ela varreu o Brasil. Mas quem passou por ela está numa condição de proteção. Isso é o que eu estou vendo no meu dia a dia. Não é só o que a gente ouve e o que a gente lê. É o que a gente observa no dia a dia. Então vamos falar dessa nova cepa agora. Aí eu li o repórter dos cientistas. Eles falam que tiveram 50 mutações. Isso não é muito natural, você ter 50 mutações, mas 30 são na proteína spike, que aqui liga. Ora, a cepa delta já é uma mutação dessa. E aqui no Brasil, a gente não está vendo os casos aumentarem ainda, talvez por essa imunidade coletiva desenvolvida pela cepa gama. Então é muito importante que a gente tenha essa noção para não entrar em pânico. Porque falaram que iam morrer 3 milhões de pessoas no Brasil. Então, nós temos que analisar com a frieza. As pessoas precisam voltar a pensar. O que a gente precisa saber dessa cepa nova, que tudo ainda é muita especulação, é se ela mata mais e o mais importante é qual é o impacto nas reinfecções. Se for que nem a amazonense, que foi muito agressiva, o impacto é pouco. Se ela tiver um impacto maior nas reinfecções, aí nós podemos ter um problema. Mas como eu falei outro dia no Fórum de Economia, nós temos soluções de tratamento, e não necessariamente com medicamentos polêmicos. A medicina já aprendeu muito. Então, quem pegou a doença não é suscetível. Eu estou falando isso e é fácil qualquer pessoa observar e tem vários estudos. Então, isso é uma situação muito positiva. Então, a quarta onda no Brasil, eu acho que a quarta onda no Brasil, se ela ocorrer, vai ser uma marola. É a minha opinião pessoal. Por quê? Porque tem muita gente que já venceu a doença. E eu estou vendo aqui quando eu interno as pessoas, eu não estou pegando nenhuma pessoa que teve infecção lá atrás, em março, independente de ter tomado vacina ou não.